Deus é assim. Deus, Ele é Deus maravilhoso. Ele é um Deus que Ele tira a gente do lugar do monturo, levanta a minha vida e a sua vida, amém? Faz assentar junto a príncipes e princesas do povo dele. Glória a Deus. Isso já é um testemunho, amém? Estamos aqui hoje com a nossa vida erguida pelo Senhor, amém? O fruto de tudo isso é o seguinte: não vai parar em nós a bênção de Deus, amém? Vai alcançar os seus filhos, vai alcançar os filhos dos seus filhos, amém? Você vai ter um casamento abençoado, seus filhos serão mais abençoados do que você está sendo, amém ou não? Vocês estão com fé que nem eu não, gente? Meu irmão, eu vou ser abençoado, eu tenho sido abençoado, você mais ainda, amém? Mas os meus filhos vão arrebentar na boca do balão. Quando eu estiver velhinho, eu vou ver Deus fazendo maravilhas, usando a vida deles, amém? Você vai ver os seus filhos sendo usados, abençoados. Pode aplaudir bem forte a Jesus, amém, gente? Acorda aí, crente, fala, acorda aí, irmão. Vamos arrebentar, irmão, em nome de Jesus, é promessa de Deus, amém? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Atos capítulo 2. Eu fico empolgado, gente. Não tem como não ficar empolgado. Na presença de Deus, meu irmão, a gente tem que estar empolgado mesmo. Amém? Não é empolgação passageira, não. Empolgação que vai até a eternidade. Olha só que benção. Amém? Não é só hoje você tem que estar empolgado, amém? Não é só amanhã, é todos os dias da sua vida, porque você tem um Consolador que habita em você. Diz assim, Atos 2, versículo 42 ao 47, é o tema, né, que nós carregamos aqui como igreja, mas também para esse tempo, dessa sequência de mensagens, falando a respeito da unidade da igreja, amém? Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria. Sorri aí. Aleluia. E singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Amém? Sorri de novo, põe a sua Bíblia no banco. Isso. Aê. Irmão, eu não nasci muito bem afeiçoado, amém? Mas o Espírito Santo habitou em mim, amém? Agora a alegria dele que habita em mim me deixa bonito, amém? Esse é um segredo, sorria, porque a palavra fala que o coração alegre formoseia o rosto, amém? Então assim, eu vivo sorrindo. Outro dia alguém me perguntou, por que você vive sorrindo? Eu falei, meu irmão, tenho Jesus, tenho a presença dele em mim, então é tudo que eu preciso, amém? Deus é bom? Pode sentar. Aleluia. Esse texto é um texto bastante conhecido aqui na igreja. Durante muitos anos a gente tem recebido essa orientação do pastor. E a mensagem que Deus tem colocado no coração dele já desde que a igreja ela foi constituída, ela deu início aqui em 99, né? Foi aqui em 99. Foi quando ela abriu lá na Sebastião Mariano, não foi? Aí quando veio para cá, difícil as datas, né? Bom, tem pelo menos uns 15, 16 anos aí, essa brincadeira, amém? Vai fazer 16 anos que existe esse texto, debaixo da promessa lá do clama a mim, amém? Jeremias 33, versículo 3, clama a mim, eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que tu não sabes. E desde então Deus tem trazido a resposta a esse clamor. A resposta de Deus a esse clamor é a pessoa que está do teu lado. Amém? Deus trouxe você para fazer parte desse corpo, dessa igreja. Glória a Deus. Tem uns irmãos bonitos, tem uns irmãos assim que não é tão afeiçoados, mas tem Jesus e fica tudo lindo. Amém? Você tem que dar risada, gente, porque é bênção. Amém? Daqui a pouco o cajado vai vir e você vai ficar triste. Se você ficar triste desde o início, fica ruim. Aí você vai falar, puxa vida, não fui lá para a igreja para ouvir isso. É bênção, amém? É interessante olhar para a palavra do Senhor e como Ele vai cumprindo a sua promessa. Por isso que eu falei para você que você é a resposta desse clama a mim. Deus, Ele vai sempre corresponder e atender o chamado daqueles que buscam a presença dEle
no cumprimento do seu propósito. A promessa de Deus ela é baseada justamente nesse texto, e Deus havia trazido uma revelação para os pastores em que existiriam muitos pombos que viriam até a presença deles para se alimentar. E hoje você está aqui, quem já tomou café da manhã? Quem almoçou? Chazinho da tarde? Ainda não? Quem está com fome? Afinal tem a cantina, eu já aproveito e já faço a divulgação. Amém? O importante é que você vai comer e não vai para casa duro aí, para não cair duro na rua aí, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Mas é interessante olhar para o cumprimento da palavra de Deus. Deus ele foi trazendo e nos atraindo para esse lugar. E hoje nós estamos aqui recebendo o alimento da palavra dele, a semente da palavra de Deus. Amém? Que é o alimento que vai nos fortalecer, nos deixar forte. Amém? Vai deixar você forte. Eu falo que eu sou pequenininho, mas eu sei que por dentro eu sou um gigante. Amém? Por isso que eu falo, pode vir quente que eu estou fervendo. Amém? Porque nós temos a presença de Deus em nós. E por que eu estou falando tudo isso? Porque na verdade as características da igreja de Atos está justamente fundamentada naquilo que nós lemos nesses versículos. Quando nós olhamos para a promessa de Deus no que diz respeito à igreja, o início da igreja, quando surge o ajuntamento da igreja, dos discípulos, ele acontece de casa em casa, e ali, os discípulos eles se reúnem para quê? Se reúnem para fazer o quê naquele momento? Quando Jesus, no capítulo 1, se você voltar aí à página da sua Bíblia, vamos ler aí no capítulo 1, um pouquinho para a gente entender do versículo 4 em diante, até o versículo 8, puder ir colocando aí, me ajuda aí, por favor. Atos capítulo 1, versículo 4. É interessante olhar para esse texto e perceber a forma com que Deus vai reunindo o seu povo com o propósito, e ele vai deixando cada vez mais claro no livro de Atos, do primeiro capítulo até o final do livro de Atos, ele vai deixando muito claro aquilo que é o propósito de Deus, aquilo que é a vontade de Deus para a sua igreja, amém? A característica que você vai observar do início do primeiro capítulo ao último capítulo do livro de Atos, você vai enxergar essas características firmadas na vida de todos os discípulos. O discurso deles era semelhante, era igual. Era um discurso que era baseado na ressurreição de Jesus, no testemunho a respeito de Jesus, amém? E do poder do alto, amém? Glória a Deus. Então nós vamos falar disso, do poder que eu recebi, que você recebeu. Quem está cheio do poder aí? Vai ficar transbordando hoje, amém? E olha só o que está dizendo aqui, vamos lá. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse-lhe: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes Jesus, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? A característica da igreja de Atos, ligada a essa mensagem da unidade do corpo de Cristo, da unidade da igreja, ao qual era plano de Deus, estabelecer um lugar e um templo, onde as pessoas iriam se juntar para orar, para repartir o pão, para testificar da bondade do Senhor, para ter comunhão. A característica está ligada a essa promessa do Senhor, onde ele fala que era para todo mundo ficar em Jerusalém. Jerusalém era o lugar, era a cidade onde o Senhor escolheu derramar do poder dele. Amém? Você está em Jerusalém? Amém. Jerusalém, a nossa Jerusalém é esse lugar. A nossa Jerusalém hoje espiritual é a casa do Senhor. E você está no lugar certo, na hora certa, para ser cheio do poder, para receber a virtude do Altíssimo, para receber essa visitação do Espírito Santo. E eu creio que nós vamos sair daqui fritando. Você não está alegre, feliz? Me ajuda aí. Eu acho que eu sou empolgado até demais.
Aleluia, glória a Deus. Puxa vida, glória a Deus. E é interessante a maneira com que Deus fala nesse texto. Vocês vão ficar em Jerusalém, no lugar de oração, no lugar ao qual eu escolhi, para que você pudesse congregar, ter comunhão, olhar para essa pessoa bonita do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Se o do seu lado direito ou esquerdo não é muito bonito, tenta olhar para trás então. Mas na verdade é justamente isso, é no lugar, em Jerusalém, no lugar onde nós nos reunimos para buscar a presença do Senhor. É nesse lugar que Deus quer visitar o seu povo. E essa é a característica da unidade. Não dá para falar de unidade da igreja sem a manifestação do poder do alto. Sem o poder da manifestação do Espírito agindo em nós. Porque, irmãos, no dia a dia, tem hora que eu gaguejo, você dá glória a Deus. No dia a dia da igreja, existem diferenças de pensamento, de ideologia. Amém? Existem dúvidas que nós temos no coração um com o outro, mas o Espírito Santo nos une para o propósito daquilo que é a igreja. Não importam as diferenças que você possa carregar dentro do teu coração, meu irmão. Existe o poder do alto e o poder da unção do Espírito que nos une. É maior do que aquilo que pode nos separar diante das discussões teológicas. Dentro daquilo que a gente possa pensar ser certo ou errado. O importante, meu irmão, é que a presença do Espírito em nós nos une para o propósito daquilo que é a igreja. Amém! A criança está dormindo, Jesus. A criança está dormindo, a visitante, ela fala, nunca mais eu volto lá para ver se... Amém, então é nosso. Já deu a brecha, irmã, agora ouve os meus gritos. Característica é justamente esse poder, o poder do Espírito Santo. E é interessante que quando nós olhamos para o capítulo 2, no versículo 1 em diante, olha só o que está dizendo. Volta aí os seus olhos para a Bíblia, que é o texto base da nossa pregação. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos na onde, gente? Em Jerusalém, no mesmo lugar. Você está na onde? Em Jerusalém? Você está no lugar que Deus te escolheu para ser cheio do poder do alto. Amém? Nós estamos aqui na nossa Jerusalém. E de repente, fala, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Olha só, som veemente e impetuoso. Está ouvindo aí o som do vento impetuoso? Está ouvindo ou não? Isso se vê e se percebe no Espírito. E uma igreja que vive nessa busca, nesse anseio da presença do Senhor, precisa perceber os de repente dele na sua vida e na minha vida. A característica, essa marca da igreja, é estar atento ao derramamento do poder de Deus. Amém? Deus quer derramar na nossa vida esse grande poder. Amém? Se você ficar cochilando, como diz o ditado popular, o cachimbo vai cair. Mas se você estiver com o seu coração aberto, você não vai deixar passar o vento do Espírito sobre a tua vida. Porque existem ventos que nós já estamos passando, sim ou não? Tempestades em tempos de crises, em tempos difíceis, é o que mais todo mundo está falando por aí. Mas esse vento de Deus que vem para a nossa vida, não é um vento da desordem para colocar a nossa vida em caos, mas é um vento, meu irmão, que vai fazer tudo entrar no eixo. Amém? Esse vento do Espírito é o poder do alto que vai restabelecer a ordem na nossa vida. Porque aí você não vai viver mais ansioso pelas preocupações da vida, mas o Espírito vai te conduzir em paz. Aleluia, amém? Essa é a característica da igreja de Atos. Poder do alto, esse vento, de repente, pega a minha vida, pega a sua vida, e aquilo que era preocupação não é mais, porque você tem paz. Amém? E o desejo de Deus é levar você a viver a característica dessa manifestação na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Vamos continuar lendo o versículo 2. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Você está no lugar certo para receber o de repente de Deus na sua vida. Tenho certeza disso, amém?
Deus nos trouxe aqui para ser cheio da presença dEle. E externar e manifestar essa característica que é a presença dEle em nós. Amém? Jesus mesmo tinha aparecido para os discípulos no capítulo 1 e tinha falado a respeito disso. E ele ficou ali, irmãos, 40 dias com os seus discípulos, ensinando, trazendo os ensinamentos e trazendo para os discípulos qual que era a característica e o desejo de Deus para a sua igreja. Uma igreja que declara e caminha na busca pela unidade, tem que ser uma igreja que está no lugar certo, está na Jerusalém, atento ao de repente e ao vento de Deus para a sua vida. Amém? Se Deus traz um tema como esse, é porque Ele de fato deseja nos unir. É que de fato Ele deseja nos unir. E essa unidade, ela só pode ser promovida e provocada pelo Espírito. Porque se nós formos abrir aqui uma discussão a respeito do que nós pensamos a respeito de alguma coisa, nós vamos permanecer eternamente divididos dentro dos nossos ideais, dentro do nosso conceito de vida, ou até mesmo dentro do nosso conhecimento teológico. Não existe ninguém igual a ninguém. Graças a Deus por isso. Mas existe sim o Espírito Santo que nos conduz na mesma direção que o Pai deseja. Amém? Você pode pensar diferente, você pode ter características diferentes na sua caminhada, naquilo que você entende como ministério, como igreja. Mas isso não pode nos separar, porque o poder do Espírito nos une, segundo a vontade do Senhor, para o cumprimento de um propósito. Amém? Você sabia que Deus te plantou aqui? E Ele tem trabalhado na minha vida e na sua vida para o cumprimento de um propósito? Amém? Você está aberto a viver o cumprimento do propósito? E se eu falar para você, apontar o dedo para você, o dedo de profeta, e falar que Deus está te mandando ir lá para a África agora? Vou apontar o dedo de profeta. Porque de fato, irmãos, quando nós entendemos a busca da unidade da igreja, significa que nós estamos com o coração ligado no mesmo Espírito. E quando estamos ligados no mesmo Espírito, qualquer voz, qualquer direção, eu abraço a direção e a vontade do Pai. E eu sigo em obediência. A manifestação do poder do Espírito nessa igreja, se nós vamos ler outros textos um pouquinho para frente, vai trazer para nós o entendimento disso. Um coração obediente à direção do Senhor. Essa é a característica desses irmãos que viveram o início da igreja primitiva de Atos. Se você olhar para o capítulo 3, você vai ver esses irmãos, depois de terem sido cheios do Espírito, eles começam agora a dar testemunho do poder do alto. Amém? Deus nos chamou e nos congregou aqui em Jerusalém, na casa de oração, que é a nossa Jerusalém. E Ele nos reuniu para encher a nossa vida da presença, da manifestação do poder do alto. Amém? Você crê nisso ou não? Mas qual é o propósito de tudo isso? É o propósito de obedecer aquilo que Deus nos diz, nos orienta, nos manda fazer. E o que Ele disse para os discípulos antes dele subir? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E é esse o discurso dos discípulos. Se você for olhar no capítulo 2, 3 e 4, Pedro se levanta no meio daquela muvuca toda, depois de ter sido questionado a respeito do que estava acontecendo no derramamento do Espírito, e ele começa a testificar do que era aquilo. No capítulo 2 ele vai continuar falando, lá no versículo 17, 18 para frente, do capítulo 2, ele fala que o que fora visto ali em Jerusalém, naquele momento, do derramamento do Espírito, era para que se cumprisse a profecia lá do profeta Joel, no capítulo 2 de Joel. Quem conhece a Bíblia aí? Que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, os nossos, vamos ler, né, gente? Porque aí fico aqui falando, eu falo aqui, e você fica me olhando com essa cara aqui, eu falo, Jesus, abençoa os irmãos aí com a cara mais bonita. Amém?
Vamos ler, olha só no versículo 17, para você entender, no versículo 16 e 17, mas isso que eles estão sendo interrogados a respeito desse derramamento do poder do alto, amém? Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Quem é servo de Jesus? Aleluia, é sobre você essa palavra, amém? É para mim e para você. E naqueles dias, diz o Senhor, profetizarão e farei aparecer prodígios em cima dos céus e sinais embaixo da terra. Aleluia. Amém? Nós falamos tanto do poder do alto, por que a gente não vê esses sinais? Prodígios e maravilhas nos dias de hoje. Porque talvez falta para nós essa característica de fato manifestar esse Espírito, essa presença do Espírito que há em nós. Deus derramou sobre a nossa vida o Espírito Santo, nós já sabemos disso. Talvez o que nós precisamos de fato é buscar de Deus: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos difíceis da minha caminhada. Eu quero viver a manifestação desse poder, dessa característica da sua igreja. Nos últimos dias, Senhor, nós estamos vivendo os últimos dias ou não? Quem acredita que nós estamos vivendo? Se você olhar Mateus capítulo 24, fala do final dos tempos. E tudo que está acontecendo já foi falado por Jesus. E nós estamos vivendo isso, e talvez hoje nós estamos aqui, talvez, no meio da crise de tudo, falando da unidade, do poder, dessa busca unânimes, em oração, amém? Nessa busca unânimes em oração, nós podemos ser sacudidos aqui hoje. Podemos ser sacudidos hoje. Para sacudir o mundo lá fora, amém? Essa é a principal característica dessa igreja. Esses irmãos, eles estão tomados pelo Espírito, e agora eles conseguem declarar: olha, o que está acontecendo nos nossos dias, já foi dito pelo profeta Joel, e nós estamos aqui debaixo do cumprimento dessa profecia. Olha só que bênção, irmãos. Nós estamos aqui sendo cheios dessa presença, e essa presença, ela não vai parar em nós. Porque o Senhor diz que nós deveríamos ser testemunhas dele em Jerusalém, na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então o que vocês estão vendo não vai ficar parado. A manifestação do poder dessa unidade não vai ficar aqui nas quatro paredes da casa de oração. Nós vamos romper para Vila Matilde, Tatuapé, Carrão, em São Paulo, no Brasil. Você crê nisso? Deus vai te levar para ser testemunha dele por todos os lugares da terra. Você está empolgado? Tem que ficar empolgado que nem eu. Irmãos, uma palavra dessa, tem hora que eu quero sair correndo para tudo quanto é lado. O que isso tem a ver comigo, com o meu problema? Tem a ver comigo, com você, do seu problema, no meu problema. Se nós tivermos essa manifestação do Espírito Santo conduzindo a nossa vida, vai se tornar fácil encarar os dilemas que nós estamos enfrentando. E muitas vezes, nós somos guiados pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. E as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles são tendenciosos para a carne, não para as coisas do Espírito. E se você de fato vive essa característica, essa manifestação da direção do Espírito, você vai ser guiado a toda a verdade. Amém. A característica da ação do Espírito Santo na igreja, que a igreja não é o prédio, amém? Quem é a igreja? A manifestação do Espírito guiando a igreja, guiando a minha vida e a sua vida, nós vamos ser guiados na verdade da palavra de Cristo. Ou seja, a manifestação dessa característica será natural. Eu ser guiado no caminho de bênção, no caminho de verdade. No caminho em sair dos rolos que eu entro, daquilo que é confusão na minha vida, e aí eu vou viver a manifestação do poder do alto. Ser testemunha de Cristo é de fato saber que existem problemas, existem situações em que Cristo pode resolver, e eu estou aberto a viver o cumprimento dessa verdade. Mas enquanto isso não acontece, eu continuo sendo um com o meu irmão, eu continuo andando, caminhando no mesmo caminho, na mesma direção, amém? Vivendo em obediência àquilo que é a ordem, a direção de Deus. É para ser unidos, não importa as minhas diferenças, eu deixo de lado e eu olho para o alvo, que é Jesus Cristo. E é Ele que me conduz a toda a verdade. Amém? Fala, não vou olhar para a direita nem para a esquerda, vou olhar para Jesus. Quem vai olhar para Jesus? Tem gente que não quer olhar para Jesus? Vai olhar para quem, irmão? Essa é a característica dessa igreja.
Uma igreja que não está mais preocupada agora em viver pro aqui ou agora, mas uma igreja que está vivendo com os olhos na eternidade, porque é para lá que a gente vai. E uma igreja que está preocupada, enquanto vive os seus dias aqui na terra, vive para testificar da bondade dele. Essa é a característica da unidade da igreja. E dar testemunho de Cristo, sabe o que é? Não é pregar. É ser o testemunho. É testificar da transformação, do poder do alto. Daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz na sua vida. Qual é a marca dele em você? Testemunho é isso. Testificar, anunciar para todo mundo, para todos os lugares onde Deus nos leva, que de fato Ele habita em nós. Que de fato Ele se faz presente em nós. E aí as pessoas olham para nós e falam, puxa vida, esse é um cristão. Amém? Esse é um cristão. Essa é crente. Essa menina é crente, ela não fica indo com todo mundo não. Ela vai dar cada fora no cara que chega de fininho, ela é crente. Ah, esse rapaz é crente. Não fique se engraçando com qualquer uma, não. Se não for crente, ele não chega junto. Porque tem um propósito firmado em Deus. E sabe onde quer chegar. Amém? Eu não queria pegar nessa parte, não. Mas se estou aqui, já vamos embora. Essa é a característica da manifestação de ser testemunha. Saber esperar aquilo que vem de Deus. Saber esperar aquilo que é a direção de Deus. Amém? Glória a Deus. Nome de Jesus. Vocês estão com a cara assim. Capítulo 3, irmãos. Nós vamos ver esse exemplo, depois do discurso de Pedro a respeito do testemunho do derramamento do Espírito. Da manifestação daquele orar em línguas, daquele poder, que não era uma obra da carnalidade do homem, não era uma embriaguez, não era um povo bêbado, desnorteado, sem saber o que estava acontecendo, mas era um povo que estava recebendo do alto a informação que vem do coração de Deus. A edificação que vem do coração de Deus. Ser espiritual não é ser uma pessoa alienada do mundo, mas é ser uma pessoa aberta para as coisas que são do alto. As coisas que são espirituais. É estar atento e aberto. Estar também com o coração voltado a buscar essa manifestação. Não está muito preocupado se as pessoas vão falar que você está doido porque você ora em língua e fala em mistério, ou pula, dá sapatinho, ou vai na reunião das irmãs do coque. Quem gosta das reuniões das irmãs do coque? Não é estar preocupado com o que dizem ao seu respeito, mas é estar preocupado naquilo que está no coração de Deus para a tua vida, e você busca veementemente, com toda a sua força, com todo o seu vigor. Amém? Porque você não é Maria vai com as outras, não. Você vai com Jesus. E se você vai com Jesus, você vai bem. Amém? E aí, depois de testificar tudo isso, esse cara vive algo maravilhoso. Pedro, não é isso? Tiago e João, eles estão indo lá no capítulo 3, olha aí. Não vão ficar só na minha palavra, não. Pedro e João, versículo 3. Vamos ler do primeiro versículo que fica melhor o discurso, amém? Diz assim, Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta o templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e os tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus. Aleluia! Amém, gente? Receber essa informação daquilo que é a característica da igreja, é isso. Esses irmãos, eles viviam para manifestar agora essa característica do poder de Deus. Eles viviam agora para ser testemunha viva daquilo que eles experimentaram de transformação na vida deles, partindo do encontro com Jesus. Você e eu, irmãos, nós nos encontramos com Jesus. Estávamos famintos e sedentos pelas estradas da vida, buscando preencher o vazio existencial da nossa vida, que só Jesus foi capaz de entrar e preencher. Amém? Estávamos à beira da morte, da depressão, alguns aqui estavam pensando em desistir da vida, pensando no suicídio, mas Jesus encontrou a minha vida e a sua vida.
Meu irmão, é esse poder para testificar da unidade, do poder da igreja, do poder do alto, da manifestação do poder de Deus. É esse poder que transforma a nossa história e pode mudar a história de qualquer pessoa que Deus colocar no teu caminho. É essa característica dessa igreja que Deus deseja que você e eu manifestemos aí fora. Pedro, irmãos, ele está agora diante de um momento, fui cheio do poder. Oh, glória, aleluia. Fui cheio do poder, agora vamos ver se esse poder funciona. Vamos ver se esse poder funciona. Eles estão indo para onde agora? Para o templo, para a reunião de oração. Olha que bênção. Reunião de oração é onde tudo acontece. Mas eram para ser as reuniões mais cheias da igreja. Infelizmente se tornaram as mais vazias. E é uma estatística no mundo, irmãos. Todas as reuniões de oração nas igrejas do mundo inteiro são as que têm meia dúzia de pessoas, 15 pessoas, 10 pessoas. Eram as reuniões para serem mais cheias, bombando de gente, fritando no espírito, pulando, desejosos de estar na presença de Deus, amém? Mas isso é coisa de doido, eu não gosto de aguentar esses crentes falando alto, orando. Uns oram uma língua que eu não sei, não conheço, não tem problema, meu irmão, fica no meio da massa, do bolo, e você vai receber também. Depois que você receber e experimentar, você não vai querer nunca mais sair dessas reuniões, amém? Glória a Deus. Ah, mas eu prefiro orar em casa, tudo bem, mas esteja na oração, não tem problema. Amém? Mas é nesse momento da oração, no momento que eles vão para o templo. Eles estão indo para o templo. Eles não participaram de uma reunião de oração. Para depois falar alguma coisa. Para depois liberar uma palavra na vida de alguém que precisa. Característica dessa igreja unida no propósito de Cristo é isso. Em todos os lugares, indo para a igreja, voltando da igreja, indo para o shopping, fazer compra. Amém, irmãs? Indo para o banco. São nos lugares comuns do dia a dia, que Deus nos leva toda hora e todo tempo, sim ou não? São nesses lugares que nós temos esse poder para ser liberado na vida de alguém. Pedro e João estão indo para o templo e eles olham para o homem lá, mendigando. Todos os dias essa cena se repete no nosso dia a dia. Não é simplesmente do morador de rua, do cara que está talvez mal vestido, mal cheiroso, que a gente tem que liberar uma palavra como essa, dar um pãozinho, um sanduíche. Tem um monte de gente bonita, cheirosa, de terno e gravata, nas empresas do dia a dia, nos bancos, no shopping, pessoas que trabalham, trabalhadores que estão mendigando algo de Deus, precisam ser cheios por essa manifestação do poder de Deus, e você tem em você, e como igreja que vive essa manifestação, precisa declarar: filho, eu não posso resolver o seu problema, mas existe alguém que habita em mim, e esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas eu libero Jesus na tua vida, Ele pode mudar a sua história, pode te tirar dessa situação. É essa igreja que eu acredito, é a unidade dessa igreja. E quando a igreja de fato se move nessa manifestação, meu irmão, nós vamos experimentar, aleluia, grandes milagres da parte do Senhor. Milagres não somente para a manifestação de Deus agir através de nós para salvar alguém, mas de fato quando nós tiramos os nossos olhos dos nossos problemas, Deus está muito bem tranquilo e preocupado com o meu e com o seu problema. O que mais mata a igreja no sentido dessa manifestação, dessa característica da unidade da igreja, é justamente olhar para as pessoas, elas estão muito preocupadas com aquilo agora pessoal. Uma igreja muitas vezes que sou eu e você, que está preocupada no egocentrismo, não é isso? Essas palavras são difíceis. Eu sou jovem, evangelista, às vezes eu enrolo a língua, não sei falar muito bem. Mas infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo tempos em que eu preciso resolver o meu problema para depois pensar e me preocupar com o de alguém. Não dá para pensar em orar, não dá para pensar em me retirar para uma reunião de oração, em viver, sabe, de alguma forma sendo instrumento na vida de alguém, antes de resolver e solucionar os meus problemas. Eu resolvo primeiro o meu, depois eu me preocupo com o de alguém. Mas a característica desses irmãos é o seguinte: Pedro e João, os caras tinham largado as redes. Sabe o que eles pensavam? Estavam preocupados, irmãos? Com certeza eram pais de família, estavam preocupados: como é que eu vou levar os peixes para a família agora? Que agora eu tenho que viver pregando a palavra? Aí lascou, né, gente?
Larguei a pesca, larguei as redes. E agora? Como que eu vou levar o peixinho para o meu filho? Quem tem filho aí? Como que eu vou levar o suprimento para o filho? Como que eu vou suprir a necessidade da esposa lá, que ela chega, eu chego em casa, ela fala da conta que chegou. Ela fala do cartão que tem que liberar o limite. Tem que pagar o cartão para liberar o limite. O coração desses irmãos não estava preocupado nessas coisas, estavam preocupados em cumprir aquilo que Deus havia manifestado na terra. Vamos anunciar a palavra de Deus, vamos declarar a palavra de Deus. Deus está cuidando dos nossos. Deus está cuidando dos seus, quando você cuida daquilo que Ele te trouxe como missão para fazer nessa terra. Você crê nisso, irmãos? Irmãos, nós olhamos para o que está acontecendo no mundo e nós estamos vendo as pessoas distante dessa busca. E vai chegar o tempo que não vai dar, meu irmão. Se a gente não tiver ligado nessas questões do Espírito, nós vamos passar mal. Vamos sofrer, vamos padecer. Deus estava despertando a gente para essa unidade na manifestação daquilo que Ele nos chamou para fazer. E o mais, não é isso que está dizendo lá em Mateus 6? Eu busco o reino de Deus, busco satisfazer aquilo que está no coração de Deus em primeiro lugar. E o que eu preciso, Ele cuida. Amém? Você tem essa convicção ou não? Eu sei que é difícil. As 2 últimas semanas eu fui na casa de um monte de gente fazer as visitas e tal. O que as pessoas falam? A ansiedade não me perturba. Eu me preocupo com tudo. Eu me preocupo se eu vou sair, se eu vou cair na rua. Eu me preocupo se eu vou sair, se eu vou conseguir voltar para casa. Olha só as preocupações das pessoas. E de fato é uma preocupação, sim ou não? Tem gente que sai e não volta para casa. Mas existe a marca do sangue de Jesus sobre a tua vida, amém? E você precisa encarar a sua vida o seguinte: existe promessas de Deus em mim, irmãos, e eu vou até o fim. Deus prometeu, eu vou viver os meus dias, o cumprimento dessas promessas, amém? Senhor, eu vou sair, vou entrar e vou chegar em casa e tudo vai dar certo. Tem um camarada aí que fala que no final vai dar tudo certo. Esses dias eu estava querendo encontrar com ele na rua, para ver se ia dar tudo certo, mesmo ia fazer umas perguntas para ele. Conhece esse cara aí? Não fala nada para ele não, que está tudo certo. Vai dar tudo certo. A manifestação dessa igreja, dessa característica da igreja é justamente essa. Uma igreja que agora oferece aquilo que tem. Eu tenho Jesus, eu vou oferecer Jesus. Manifestar a unidade da igreja é de fato olhar para as diferenças, deixar de lado, saber que o Espírito nos conduz à unidade. Nos conduz em obediência à vontade do Pai. É saber que agora existe uma mensagem que eu carrego, que você carrega. Uma mensagem da transformação que Ele fez em mim e em você. Então eu vivo dando testemunho desse poder. Amém? Onde eu vou, Jesus chegou comigo. Amém? Onde eu entro, Jesus entra. Você crê assim? Você chega nos lugares, puxa, a morte está ali. Puxa, a vida chegou. A enfermidade, pô, não, eu creio, a cura está chegando comigo, eu posso ser esse agente de milagres. Pedro falou, não tenho prata, não tenho ouro, você é aleijado desde nascença, não estou nem aí, pode levantar e andar. Você crê nessa manifestação, meu irmão? Essa manifestação da unidade, é Deus que quer fazer isso. Quer ver o paralítico andar? Você quer ver, nos dias de hoje, busca o poder. Não é a característica dessa igreja? Pessoalmente eu preciso buscar o poder. O nosso maior problema é o seguinte: os pastores oram, eles têm poder. Mas a característica dessa igreja era que todos eram cheios do poder. Se todos nós buscarmos aplicar o nosso coração nessa busca desse poder, irmãos, nós vamos viver milagres, alcançando a nossa casa, a nossa parentela, onde nós chegarmos. Você vai chegar, a presença de Deus em você vai transformar pessoas à sua volta, você não vai nem se ligar. A minha sombra curou alguém. Caminhei, cheguei num lugar lá, não sei, eu vou ir para casa lá, o milagre ficou lá. Amém? Essa característica da igreja e da manifestação desse poder que pode mudar a sociedade aí fora. E Deus conta com essa igreja. Você é essa igreja? Amém? Está tudo ok aí ou não?
Estou falando alguma besteira ou não? Está empolgado para buscar o poder do alto? Todos os dias? Não é só na igreja, não. Dar testemunho de Cristo todos os dias. No capítulo 4. Aleluia. É engraçado que a igreja, no início da igreja, uma das características que ela tem, de fato, são os sinais e os milagres, amém? Mas depois de um milagre, depois de um sinal, sempre vai vir a perseguição. E nós não estamos vivendo diferente nesses dias. Os camaradas no capítulo 4, lá, o Tiago, o Pedro e o João, eles são levados ao Sinédrio, aqueles que eram as autoridades da época, e eles são interrogados a respeito do cara que foi curado, gente. E eles não perdem a oportunidade. Falam, eu não posso perder a oportunidade nos lugares que me perseguem de falar do poder do alto. Porque nós olhamos sempre para a perseguição e falamos da luta, da perseguição, do problema, não é assim? Veja a oportunidade de Deus de manifestar o poder dele, escrachar mesmo na cara de todo mundo que te persegue. Existe um poder em você. E o poder do Espírito está sobre a tua vida. Amém? Irmãos, eu aprendi uma coisa, que a gente não deve ligar para a torcida. Quem vai no estádio, eu já fui no estádio de futebol, tem um cara que está lá, o time está ganhando 3-0 no placar, e o cara está criticando alguém do time. Tudo bem que tem uns caras que só Jesus. Parece um poste, a bola bate e volta. Mas sabe o cara que é a torcida do amendoim? É isso. Não liga para a torcida não, irmão. Aleluia. Glória, enrola. Ligue somente para uma coisa. Diante das perseguições, da fala que vem contrária àquilo que você está manifestando em prol do reino, ligue e ocupe o seu coração com uma única coisa. É o seguinte, o que vocês estão vendo acontecer não é obra minha, é uma obra do alto. É a obra que é de Deus. Essa obra vai prevalecer. Essa obra vai permanecer. Pedro e João estão lá para ser presos, ser questionados, interrogados, e eles declaram isso. No capítulo 4, versículo 30 e... Vamos lá para o versículo 29. A gente encerrar aqui, a gente já está indo para o final, amém? Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a autoridade a tua palavra. Olha só que bênção. Pedro falando, hein? Bênção, hein, gente? Bênção, não é? É ou não é? É assim que você tem que se portar, ó. Enquanto estendes a mão para curar, é o Senhor que faz os sinais. Não somos nós que fazemos. Olha só que bênção essa palavra. Enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar. Olha só. Moveu-se o lugar. Vai mover o lugar aqui hoje. Em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo. Eles pararam de anunciar a palavra por causa da perseguição, da prova. Eles se preocuparam com a torcida do amendoim. Não, o que acontece aqui? Anunciavam como? Com ousadia a palavra de Deus. Fala, é tempo de como igreja, unido, nesse irmão bonito que está do meu lado, cheio do Espírito Santo, alegre, feliz. Amém? Fala aí com convicção, gente, vai. Esse irmão bonito, alegre, feliz, cheio do Espírito Santo, amém? É tempo de nós anunciarmos ainda mais a palavra de Deus. Ousadamente. Quem está ousado aí? Não estou, mas vou ficar. Você pode confessar que você não está. Mas o Espírito Santo pode encher você e te colocar essa ousadia para anunciar o amor de Deus. Não deixe de manifestar a característica dessa unidade que os discípulos viviam e que eu e você podemos viver. Amém? No capítulo 5, para nós entendermos mais um pouquinho, no final lá, no versículo de número, se eu não me engano, peraí, Jesus, se eu não marquei aqui, 35, para ir para o final, de vez. Não fique preocupado.
se Deus não está falando com você hoje, a respeito do milagre que você veio buscar hoje. O maior milagre que você pode sair daqui hoje é cheio do Espírito Santo de Deus, porque tudo vai ficar mais fácil. Se Ele não falou da porta que você queria, fique tranquilo. Ele sabe que você precisa, ela já está aberta. Você pode entrar por ela, porque isso é uma questão de fé. Amém? Ah, eu fui para a igreja, Deus não falou comigo. Aquele pastor não estava muito inspirado, não. Ele só falou do poder, do poder, do poder. Eu não quero nada de poder, eu quero a bênção. Fica tranquilo, irmão. Recebe o poder que a bênção chega. Não sei para quem Deus está falando essa palavra, mas recebe aí. Amém? Você recebe aí ou não? Se você não receber, você vai perder. Amém? Eu recebo. Disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos e a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este juntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. Agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não poderei desfazê-la, para que não aconteça. Também achados combatendo contra Deus, e concordaram com ele, e chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, mandaram para que não falasse no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando. Os caras levaram uma açoitada, regozijando-se, de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Aleluia. E todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Falei, eu vou com mais força para cima do inferno. Você fica feliz assim ou não? Irmãos, essa coisa é maravilhosa. Eles não estão falando para qualquer... Não é qualquer pessoa que está falando isso para os homens do Sinédrio. Não é qualquer um. Eles estão diante de um homem chamado Gamaliel, que era profundo conhecedor, teológico, um cara formado, culto, inteligente. E ele traz esses dois exemplos de um tal de Judas, não é isso? Nós lemos aqui. E o nome do outro camarada, como que é? Teudas. Esses homens se levantaram em determinados períodos da época. Quando você olha lá o Novo Testamento, tem uma página em branco, sim ou não? Diz ali a lenda, né? A lenda não, que há 400 anos nesse período que Deus não dirige a palavra para o povo de Israel. E nessa época levantaram esses profetas dizendo que estavam falando a respeito e estavam falando o nome de Deus e se levantaram como profeta e tentaram profetizar alguma coisa que Deus não havia falado para o povo. Pessoas que tentaram lançar uma heresia, uma seita, uma doutrina e não estava de acordo com o coração de Deus. E essa obra, ele está dizendo, essa obra não era de Deus, era de homens. E essa obra fracassou. Vocês ficam aí preocupados com esses homens, solta, libera eles, deixa eles ir embora. Porque se essa obra ela for de Deus, ela vai prevalecer e não tem como impedir. Essa obra é de Deus. A obra que Deus está fazendo na tua vida, ela é de Deus. E se essa obra é de Deus, não tem como parar, é uma obra santa. Amém? A obra que Deus está fazendo nesse lugar é uma obra santa e ninguém pode parar. Você crê nisso? Viver como testemunha de Cristo é de fato entender. Eu faço parte do corpo de Cristo. Deus me levou para um lugar que é um lugar chamado de Jerusalém. É nesse lugar que eu recebo as instruções de Deus. E recebo com um propósito, ser testemunha do poder dele. Amém? Do poder da transformação que ele gerou na minha vida. Então, para onde eu vou, aonde eu chego, nos lugares que ele me leva, eu chego e ele chega comigo. Amém? E aonde eu chego, o sinal fica. Aonde eu piso, é um lugar onde desce a paz. Foi para isso que Deus te chamou. A unidade da igreja significa isso. Eu sirvo nesse reino, nesta casa. E eu sirvo para ser um agente da paz, um agente transformador daqueles que precisam receber de Jesus através da minha vida.
Você crê assim? Ah, mas Deus não falou comigo o que eu queria hoje. Mas Ele falou de um poder que está em você. E esse poder que está em você, você pode manifestar todos os dias. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas tenho um testemunho de Jesus Cristo na minha vida. Olha, levanta e anda. Sai caminhando porque Jesus está te abençoando. Vai para a tua casa feliz. Olha, eu não posso resolver o teu problema. Ele de fato é difícil. Mas Jesus pode mudar a sua história. Se você desejar abrir o seu coração, Ele pode mudar a história. É essa mensagem que você precisa carregar e que eu preciso carregar. Amém? Mas essa mensagem, ela não pode ser simplesmente levada de qualquer maneira. Mas ela precisa ser levada de fato, na íntegra. As pessoas precisam olhar para você e falar, puxa vida, esse fulano é testemunho do amor de Cristo. Ah, esse ciclano aí, esse cara faz a diferença na sociedade. Ou aquela igreja lá é uma igreja que vive unida. Os caras têm um amor que constrange todo mundo. Eles dividem o que tem, é uma loucura, cara. Eu chego lá, eu como, eu bebo, eu me divirto. Eu sou acolhido, eu sou abraçado, é essa característica. Está em mim, está em você. Amém? Eu sou acolhido lá, era um estranho, cheguei lá, pedi um copo de água, pedi uma comida e os caras me deram. Pedi uma oração, os caras me deram, eu recebi uma energia. Recebi um poder. Puxa vida, eu estava enfermo, eles oraram por mim, a igreja orou por mim. A manifestação do poder de Deus toca a vida das pessoas, quando de fato nós manifestamos essa unidade. E manifestar é isso, irmãos. Manifestar a unidade da igreja, daquilo que nós lemos, não é uma poesia. Eles estavam todos reunidos e estavam ali preocupados, um ensinar o outro, testificar do amor de Deus, ter comunhão, é isso, estar perto, estar ligado, se compadecer do problema do outro. E aí, meu irmão, eles caíam na graça, não é isso que a Bíblia diz? Caíam na graça de todo o povo. Eles repartiam pão de casa em casa. E as pessoas saíam da presença de Deus, ou do templo, ou da Jerusalém, e iam para suas casas com alegria e singeleza de coração. Alegre, feliz, puxa, fui tocado pelo poder de Deus. Tinha uma necessidade, foi suprida, porque a presença de Deus estava naquele lugar. Fui transformado, fui acolhido por essa presença. Eu vivi hoje um toque diferente de Deus, fui cheio do Espírito. Fui suprido na minha necessidade, você entende isso? É isso, irmãos, nós estamos vivendo tempos onde nós estamos perdendo essa preciosidade da manifestação do poder de Deus no nosso dia a dia, porque estamos preocupados com aqui e agora. Jesus está falando para mim e para você, seja cheio da manifestação dessa presença, coloque os seus olhos para o alto, meu irmão, porque é de lá que vem o meu socorro e o teu socorro. Deus cuida de você, Deus sabe do que você precisa, Ele diz na sua palavra, certamente a bondade, a misericórdia do Senhor nos alcançará em todos os nossos dias. No Salmo 23, versículo 6, a bondade do Senhor está sobre você, ela manifesta na minha vida e na sua vida, pelo fato de você estar aqui hoje. Quem está vivo aí? A misericórdia de Deus está aí. Se coloca de pé, por favor. Foi abençoado aí, gente? Você foi abençoado para abençoar. O que você precisa fazer? Ser uma testemunha desse poder. Mas para ser uma testemunha, precisa ser cheio. Atos capítulo 17, fala de um homem que encontrou Jesus. E depois de ter vivido esse encontro pessoal com Jesus, ele foi de fato cheio do Espírito Santo de Deus. O nome dele é Paulo. Quem conhece? No capítulo 9, ele encontra com Jesus. Capítulo 9 ou 7, nem lembro agora. 9, né? Ele se encontra com Jesus. E ele recebeu o poder do alto, gente. Ele recebeu o poder do alto. No capítulo 17, esse homem chega lá, em Tessalônica, e colocou a cidade de cabeça para o alto. 3 dias ele ficou ensinando. E as pessoas receberam o poder da palavra. Alguns perseguiram, outros receberam, se converteram. Se você olhar para o livro da igreja lá de Tessalônica, na primeira Tessalonicenses, você vai ver, irmãos, que a palavra que Paulo traz como testemunho vivido da parte de Deus na vida daquele povo lá de Tessalônica, foi tão grande o testemunho de Deus. Quando Paulo volta, depois de, se eu não me engano, 1 ano e meio,
ele tem o desejo de voltar a Tessalônica, ele vive um grande milagre a respeito do seu testemunho. Que milagre é esse? Ele diz o seguinte: olha, eu estou desejoso de ir ter com vocês, mas eu estou vendo que eu não preciso acrescentar nada. Muito pelo contrário, vocês se tornaram um exemplo, um modelo dos fiéis de Jerusalém. Você entende isso? Aonde você chegar, você vai ser esse exemplo. As características dessa unidade da igreja vai de fato se tornar um exemplo para aqueles que ouvem você e que recebem de Deus através de você. E o poder em todos os sentidos, nessa busca. Vamos orar. Coloca a sua mão no seu coração. Essa busca ela não é somente aqui na igreja, é na sua casa. E você pode viver essa manifestação. Amém? Pai, muito obrigado. Nós cremos que a tua palavra ela nos ensina. E é o Senhor que pode fazer, ó Deus, o maior milagre na nossa vida. Quando nós olhamos para esses textos, nós vemos o Senhor enchendo aquelas pessoas do poder do alto. E que nós, como igreja, possamos viver a característica dessa igreja. A manifestação dessa igreja, dessas características da igreja de Atos, ó Pai. Nós temos vivido aqui dias assim, dias onde nós temos as nossas adversidades, temos as nossas diferenças como igreja, como irmãos, pensamos diferente, sim. Mas o Senhor nos chama, Senhor, para essa unidade que é produzida pelo Espírito. E essa unidade que é produzida pelo Espírito, ó Deus, ela de fato gera em nós o poder do alto. E esse poder, ó Deus, é um poder para ser testemunha do Teu amor. E ser testemunha do Teu amor significa que pessoas, ó Deus, que nós vamos passar pela vida delas e que elas passarão pela nossa vida. Elas serão alcançadas pelos sinais, pelos prodígios, pelas maravilhas do Senhor. Nos dá, Senhor, essa graça, esse poder. O derramamento do Espírito é isso, Senhor. Nós oramos pedindo ao Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento nesses dias. Abra o nosso entendimento a respeito das coisas do alto, a respeito das coisas do Espírito. Em nome de Jesus, tira do nosso coração, da nossa mente, qualquer dúvida, qualquer incredulidade, ou qualquer visão, ó Deus, embaçada, Senhor, das coisas do alto, das coisas do reino. E nós possamos andar em obediência, coração obediente naquilo que o Senhor nos chama como um Pai, igreja, como manifestação dessa igreja unida, Senhor. Igreja unida, Senhor, para viver o cumprimento dos Teus milagres. Em nome de Jesus, ó Pai, sabemos que ao estar, ó Deus, nesse exercício dessa manifestação, os sinais e os prodígios do Senhor nos alcançarão. O Senhor, ó Deus, há de nos alcançar, Senhor, naquilo que precisamos, naquilo que é a nossa necessidade. É aquilo que Paulo mesmo diz, Senhor, que ele, ó Deus, ele combateu o bom combate, Senhor. Ele combateu um bom combate, Senhor, guardou ali, ó Deus, a sua fé, terminou a sua carreira, Senhor. Agora ele está pronto, certo, Pai, que existe uma coroa de glória, Senhor. Que o nosso olhar seja um olhar que esteja lá na eternidade, Senhor, não nas coisas terrenas, porque tudo aqui vai passar. Nós não queremos passar, Senhor, como as coisas desse mundo, mas queremos, ó Deus, de fato, ter uma vida edificada no reino do Espírito, Senhor. Queremos chegar na eternidade com o Senhor. Vai chegar na eternidade, Senhor, não com as nossas mãos vazias, porque a Tua palavra diz que a nossa fé sem a manifestação das obras, as obras de transformação, de mudança de vida daqueles que o Senhor coloca no nosso caminho, é isso que o Senhor deseja. Sejamos esse instrumento, que nós possamos, ó Deus, chegar diante do Senhor, no cumprimento da manifestação da unidade do corpo de Cristo. Ó Deus, que nós tenhamos claro isso que o apóstolo Paulo diz, Senhor, que se alguém, Senhor, que talvez seja mais frágil, vaso mais frágil, nós tenhamos esse entendimento que devemos honrar muito mais. Não haja acepção, diferença em nossos corações, diante das limitações, nos dá, ó Deus, esse poder do alto, Pai, que nos leva a viver uma vida mais tolerantes, ó Deus, nas fragilidades um para com o outro, que tenhamos isso no nosso coração, Senhor, que nós possamos olhar uns para os outros, e deixar as nossas diferenças de lado, Senhor. Nos reúne mesmo a cada dia, não para discutir a respeito das diferenças, mas nos reúne, Pai, todos os dias aqui nesta casa, a viver na busca, Pai, de um poder do alto, da oração, da vida com o Senhor, da comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus, que nós não tenhamos, ó Deus, o nosso tempo perdido nas discussões das coisas dessa vida, mas que ó Deus, o nosso tempo seja de fato preenchido por essa busca, por esse poder
É esse poder, Pai, que nós queremos. Não é simplesmente o poder de orar em línguas e ser batizado no Teu Espírito, mas é o poder do alto, Pai. É a manifestação da plenitude do Teu Espírito, onde nós vamos nos tornar homens e mulheres espirituais, compreender as coisas que estão encobertas e aquilo que o Senhor deseja revelar. Em nome de Jesus, nos dá essa visão, Senhor, em nome de Jesus. É isso que o Senhor deseja para nós, ser essa igreja unida, mas uma igreja unida no Espírito. Tenhamos visão espiritual daquilo que o Senhor deseja fazer nos nossos dias, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, muito obrigado por você me ouvir, dar risada comigo. Amém? É uma mensagem divertida, mas ela é inspirada, porque não é uma palavra minha, é a palavra de Deus. Amém? E ela não volta vazia. Eu creio que ela está gerando na sua vida a mudança, a transformação que você precisa para olhar para as coisas do alto. Amém? Fica muito mais fácil você viver a sua vida e o cumprimento daquilo que Deus te prometeu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus tem promessa na minha vida, na sua, vai cumprir. Mas a maior promessa que Ele tem na minha vida e na sua é que você seja testemunha do amor dEle. E ser testemunha, meu irmão, gera impacto aonde a gente passa. Eu não quero viver os meus dias como dois amigos de Tomás de Aquino no século XII. Eles chegam na cidade de Roma e veem as coisas maravilhosas, a glória de Roma, daquele império maravilhoso. E dois dos seus servos perguntam para ele: nossa, que cidades prosperaram tanto, existe tanta riqueza, tanta coisa bonita. E Tomás de Aquino falou: olha, tudo isso é lindo, maravilhoso, toda a glória que nós estamos vendo diante dos nossos olhos é precioso demais, uma prosperidade, uma riqueza maravilhosa, mas tudo isso passa. O maior problema que nós estamos vivendo na sociedade é que hoje nós não podemos declarar: eu não tenho prata nem ouro. Foi isso que ele disse para os seus dois servos. Nós estamos vendo o povo prosperar, cidades bonitas, coisas maravilhosas, mas hoje nós não temos o poder do alto. Nos falta esse poder. No século XII, meu irmão, não deixe o poder de Deus passar. Eu gosto de orar, eu oro mesmo. Gasto tempo em oração, porque eu sei que isso é uma questão de sobrevivência. Amém? Estar unido como igreja é ser espiritual. É ser homem e mulher de oração, que está preocupado com aquilo que está à minha volta, que precisa ser transformado, e eu posso transformar no poder do nome de Jesus, e você pode transformar. Amém? Não deixe o poder de Deus passar de você, e que você tenha sim, de fato, essa graça, e dizer para as pessoas que estão à sua volta: não tenho prata, não tenho ouro, mas tenho Jesus, e Ele pode tudo. Amém? Deus abençoe, obrigado.